Bom, faltam só 2 dias para as eleições presidenciais e o PT ainda não divulgou o seu plano de governo completo. E também não há previsão de que os eleitores possam acessar o documento na íntegra até domingo, sem apresentar o plano detalhado. O objetivo da campanha de Lula é evitar desgastes com os segmentos da sociedade e também não criar resistência com possíveis aliados. O argumento do PT é que o complemento das propostas está sendo apresentado em atos públicos e em entrevistas de Lula e em sabatinas ou debates. O candidato disse ainda que, olha só, abre aspas, não precisa fazer promessas. Em uma democracia isso não seria uma interferência? E eu vou começar com a Daniela com uma outra pergunta também. Isso não é um cheque em branco, Daniela? Olha, uma boa tarde para todos. Sim, é um cheque em branco. É mais do que um cheque em branco. É um desrespeito com a sociedade, é um desrespeito com o eleitor. Olha, eu já coordenei um plano de governo que foi nas últimas eleições para prefeito aqui de São Paulo. É nesse momento que o candidato dialoga com vários setores da sociedade, em que o candidato coloca claramente onde ele vai realmente atuar, quais são as suas medidas que serão implementadas e, óbvio, ali há um compromisso, claro, objetivo, quando se faz o plano de governo dentro dessa lógica. Mas o que nós estamos vendo, na verdade, é a apresentação de um documento feito às pressas que não traz absolutamente nada novo, de necessário para a conjuntura atual, e eu basicamente vejo isso como um desrespeito à população. Bom, Cristiano, o PT já é velho de guerra na política brasileira. Sinceramente, não apresentar um plano de governo, eu não sei nem do que chamar isso, porque não dá para dizer nem que é uma falha. Se fosse um partido novo, partido que eu digo assim, não o partido novo, um partido novo, certo? A gente poderia até perdoar essa falha, entre aspas, mas no caso do PT, tá bem esquisito. O que você acha sobre isso? Olha, eu concordo totalmente, Negão. Eu vejo que essa é uma falha imperdoável. Eu vejo que é um dos elementos mais importantes para uma candidatura, para um partido político, para uma coligação, é apresentar a sua proposta de governo. Você pode discordar alguns pontos, concordar com outros, isso faz parte do debate, sofrer críticas faz parte do debate. Agora, um partido se furtar de apresentar à sociedade o seu projeto de governo é realmente inaceitável. Nós temos aí situações anteriores onde o PT, me lembro talvez todas as últimas eleições onde o PT disputou, o PT sempre apresentou o projeto de governo. Eu me recordo na eleição de 2002, que foi a eleição onde o PT acabou assumindo, o governo por 4 mandatos seguidos, onde o então candidato Lula, ele apresentou um projeto de governo bastante robusto, trouxe técnicos e tudo mais, divulgou muito isso. Então, é inaceitável que agora, de uma hora para outra, chegue e fale, olha, vamos fazer tudo que está aí, vamos seguir, não vamos apresentar nada. Ali você está falando de uma época em que o Lula queria ser presidente. Hoje dá a impressão que o Lula está fazendo tudo ao contrário do que normalmente um candidato faria para ser presidente. Conclui em cima disso. Eu vejo isso, eu vejo que é inaceitável. De qualquer forma, é inaceitável, realmente uma dos descompromissos com a democracia que a gente não pode aceitar, não. Eu vejo que é importante os partidos políticos apresentarem, sim, uma proposta de governo. Bom, aqui na nossa mesa hoje a gente tem 2 pessoas de centro, que é a Daniela, e a gente tem aqui o Cristiano, que como vocês puderam ver, são 2 pessoas ponderadas, 2 pessoas educadas, que sabem conversar. Educadas, elegantes. Entendeu? Elegantes. Bonitas e sinceras. Eu quero deixar uma coisa. Desculpa. Calma, nem terminei, vocês já estão discutindo. Eu tô chamando de elegante. Eu nem terminei, vocês vocês discutem se elogiando. Minha mãe, dona Juliette, falou que quando vocês começam a gritar, não dá pra entender nada lá em casa. Não foi o Virgílio, não foi o Tutinha, não foi a Mariana. Foi minha mãe. E se minha mãe falou, então tá falado. Vamos se xingar cada um de uma vez. Eu vou começar. Vocês vão ter que se segurar. Então a primeira vai pro Leonardo. Leonardo, eu sei que você vai colocar algum motivo aqui para poder passar um paninho gostosinho aqui nessa pauta. Isso? Mas a minha pergunta é muito simples. Não, a pergunta é simples, antes de você explicar. Vamos supor que o presidente Bolsonaro não tivesse colocado o plano de governo dele para jogo. Qual seria o seu comentário agora? Mas é sempre essa pergunta retórica. Você sabe qual vai ser minha resposta. O mesmo tratamento eu daria. Assim como eu dei
no caso do programa anterior, quando você me indagou a respeito dos processos envolvendo o Lula e envolvendo os filhos do Bolsonaro. Todos têm que ter o mesmo tratamento. Eu considero triste que o Partido dos Trabalhadores não tenha apresentado a versão final do plano de governo, por mais que sim, tenha apresentado, inclusive tem várias e várias páginas, são dezenas de páginas, você dando um Google pode averiguar o plano de governo do PT. Peraí, Leonardo, então vamos corrigir a informação então. Então, tem um plano de governo... Existe um plano de governo que está incompleto. Mas ele não está incompleto. Ele está incompleto. Aliás, desculpa, que ele está incompleto. Exatamente. Certo, pode continuar. Existe um plano de governo do PT que foi apresentado, inclusive está anexado em todos os documentos do Tribunal Superior Eleitoral, só que não tem uma versão final, que o PT disse que apresentaria uma versão final, justamente porque está averiguando detalhes, meandros, novas propostas, ao contrário de outras candidaturas artificiais. A campanha do Lula, de fato, houve setores populares, inclusive várias sabatinas vêm sendo feitas com juristas, como Miguel Reale Júnior, senadores ex-tucanos, como Aloysio Nunes, como Floriano Pésaro. Leonardo, então, a diretoria está dizendo o seguinte aqui, que na verdade o que o PT divulgou foi o plano de diretrizes e não o plano de governo. O plano de governo oficial. Então não rolou o plano de governo. Então faço essa correção. Certo. Não havendo plano de governo, teve esse plano de diretrizes e também tem um livro robusto também, que envolve também um plano de diretrizes, que trata justamente dessas ideias, dessas propostas. Mas mais do que estar em papel, é algo consuetudinário, é algo que é dito em várias sabatinas, em várias entrevistas, inclusive para órgãos internacionais. Conclui para eu passar para diversos veículos internacionais, dizendo quais são as propostas de forma clara por parte do candidato Luiz Inácio Lula da Silva e de sua equipe, que engloba juristas, que engloba ex-tucanos, que engloba empresários e diversos setores nesse sentido. Mas, mais uma vez, eu acho lamentável, seja o Bolsonaro, seja o Lula, seja qualquer candidato, que não apresente a versão final antes do primeiro turno do seu respectivo plano de governo. Impressionante que só aqui na Jovem Pan você vai achar alguém que se declara de esquerda e acaba fazendo essa crítica. É difícil achar alguém que faz a crítica. Pietra, vou pegar esse pano sujo que o Leonardo acabou de limpar aqui, acabou de passar. E a pergunta para você é a seguinte: o que o PT está escondendo? Engraçado, eu ia exatamente por essa linha, Negão, porque por coincidência, essa pauta me pegou de surpresa agora. Por coincidência, em 2020, eu fiz um vídeo onde eu comparo o plano de governo do Boulos, a Prefeitura de São Paulo, com a Constituição comunista de Cuba. E é muito engraçada, assustadora a similaridade entre os dois documentos. Eu acho que no fundo não, claramente para mim, a equipe do Lula agora entendeu que o brasileiro se incomoda sim com algumas pautas e que ele defende de fato a vida, que ele defende o armamento, que ele defende a liberdade, e devem ser coisas que estão indo completamente contra, em desacordo com o que ele está propondo no plano de governo dele, e por isso talvez eles não queiram abrir tudo isso pra gente agora. Cristiano, pro público de casa entender, porque eu tenho certeza que 95% da população nunca leu um plano de governo. Para que serve o bendito plano de governo? Olha, eu vou dizer um exemplo que fica muito claro e fica até muito fácil de todo mundo compreender. Você vê que no período eleitoral se tem boato para todo lado, né? Fake news é um termo moderno para dizer o boato que existe desde quando o mundo é mundo, né? Então se fala, olha, cuidado que o Lula vai fazer tal coisa, e na verdade às vezes não vai fazer nada. Olha, cuidado que o Bolsonaro vai fazer tal coisa, e nada, e todos os outros candidatos. O plano de governo é a forma de você mostrar oficialmente para a sociedade quais são os seus projetos para o país. Se você está dizendo naquele plano de governo que você vai fazer X, parte-se do princípio que a sociedade está entendendo aquela proposta que está sendo feita, e aquele eleitor que votar na candidatura está assumindo aquela proposta que vai ser desenvolvida ao longo do governo. Então ele é muito importante, porque se você não tem uma proposta efetivamente, você fica apenas ouvindo o que está dizendo por aí, uns dizem que vai, outros dizem que não vai, e depois você não pode cobrar. Exatamente. Ô, Daniela, eles estão até pedindo para eu tirar esse assunto, mas eu acho que esse assunto é interessante. Eu queria segurar só mais um pouquinho, diretor, até para poder passar para o Leonardo de novo.
Daniela, é o seguinte, o Cristiano acabou de explicar pra gente aqui o porquê existe o plano de governo, certo? Você acha que, de repente, o PT não colocando o plano de governo dele ali no papel, é porque não vai ter pessoas para cobrar? Exato. Ou é porque, neste momento, vai ter gente para dizer, não, eu tô com você, mas não até aí? Perfeito. Qual que é a diferença, assim? Negão, é o seguinte, quando você não apresenta, né, um plano de governo detalhando quais são as propostas, você abre margem, né, para que as pessoas não possam efetivamente cobrar. Afinal, em uma fala, né, um candidato, ele pode falar uma coisa em uma entrevista, dependendo do público daquele canal, e outra em outra entrevista, né? E além disso, né, por mais que a população no geral não leia o plano de governo, né, o plano de governo é utilizado também pela imprensa para realizar as sabatinas. Né? Uma vez que você não tem esse plano de governo, né, o candidato fica solto para ele falar absolutamente o que ele quer. Fica no achismo, exatamente. E como os jornalistas vão atuar? Tentando pegar uma fala ou outra. Não é? Isso dificulta o trabalho do jornalismo de fazer as suas sabatinas, posteriormente também de realizar as cobranças que devem ser realizadas. Então, eu vejo, não é isso, como eu já disse anteriormente, não só como uma falta de respeito, mas como uma estratégia para governar sem ter as críticas necessárias com base em um documento oficial. Leonardo, para encerrar com você... Pois não. Ó como eu sou legal, hein? Você vê? Pois é. Como eu sou legal, Democrático. Hein? Democrático. Isso é democracia, meus amigos. Para encerrar com você, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Daniela. O que você acha que é... Qual que você acha que é o intuito do PT? Não ter que fazer as pessoas que estão fazendo coligação com ele assinar porque o PT pode, sei lá, legalização da maconha. O PT jamais defenderia isso, entendeu? Legalização da maconha, mas de repente o Geraldo Alckmin poderia ser contra. Sim. Ele fala, caraca, eu não vou assinar a legalização da maconha, entendeu? Então você acha que está mais para esse lado... Tá. De quem está agora do lado do PT, não querer assinar junto, ou você acha que está mais para o lado no futuro, como a Daniela disse, as pessoas não poder cobrar, ou no caso também dos jornalistas, né? Não ter assim uma base para poder cobrar do Lula. Porque hoje a gente só vai cobrar do Lula o que foi os 8 anos de governo dele. A gente não tem como cobrar do Lula o que ele vai fazer mais para frente. Qual que você acha que é o... Eu acredito que essa questão de cobrança futura não é. Porque, mais uma vez, por mais que não esteja registrado em papel, num plano de governo oficial, existe um livro bastante grande, considerável, inclusive, que tem todas as diretrizes. E fora isso, Lula todos os dias, quase todos os dias, realiza sabatinas, entrevistas coletivas, coletivas de imprensa, entrevistas para veículos estrangeiros. Então, não tendo um plano de governo, você consegue buscar no Google, consegue buscar no YouTube. Então, isso eu acredito que não seja. Mas, de fato, a coligação do Lula é bastante robusta, tem partidos tradicionalmente de esquerda, como o próprio PT, que não é um partido puramente identitário, inclusive a maior parte dos quadros do PT não defendem a descriminalização do consumo de drogas e comercialização, mas dentro do campo progressista... legal com você, eu falei só da maconha. Dentro do campo progressista tem o PSOL, tem o PT, tem o PCdoB e também tem figuras mais à direita, mais ao centro, como Solidariedade, como o Avante, né, como diversos partidos que realmente não têm esse viés identitário. Então pode ser isso sim, mas eu particularmente acredito que isso tenha sido negligência mesmo. Eu acho que o PT poderia sim pegar essas diretrizes, que é basicamente um plano de governo, né, só muda o nome, e apresentar e registrar lá no TSE como um plano de governo. Nesse sentido eu não vejo problema nenhum.